como que poderemos nós lidar com a glória de Deus? Como que você lida com a glória de Deus? E também, o que nós, como igreja, sabemos acerca sobre a glória de Deus? Porque a máxima da reforma, só lhe deu glória, é glória somente a Deus e ninguém mais. São 5 palavras que estão ditas em latim, que sintetiza todo o pensamento da igreja reformada. Não foram os reformadores que pensaram nessas 5 frases. Nós falamos hoje pela manhã na nossa escola dominical os 4 principais reformadores: Lutero, Calvino, Zwinglio e Menos Simons. Essa geração de reformadores havia morrido. Aí vem a segunda geração de reformadores. E depois vem os concílios. Mas o que importa para nós? É que a palavra sola significa somente. Nada além das Escrituras, nada além da Bíblia, nada além de Cristo, nada além da fé, nada além da glória somente a Deus. E assim nós vamos percebendo que isso sintetiza todo o pensamento. Vocês estão lembrados que nós já falamos aqui, não custa a gente lembrar, a máxima que os pais da igreja, ali no 1º, 2º século, 3º século da era cristã, eles tinham uma máxima, eles possuíam uma máxima. Eles diziam que a fé cristã possui 2 olhos, um olho que olha para trás, e esse olho olhando para trás, vamos assim dizer, procura entender como que nasceu a ideia de culto a Deus, como que Deus chamou Abraão, o que aconteceu nesse chamado, como é que foi o cativeiro do Egito, como é que foi o chamado de Moisés, o que fizeram os reis, os juízes, como que procediam os profetas, o que eles escreveram, o que eles deixaram de herança. Então, olhando para trás, aonde irrompeu essa crença em Deus. E aí nós olhamos para os apóstolos, olhamos para os pais da igreja, como que surgiram as confissões de fé, como que surgiu a história do credo apostólico, como é que surgiu aí a confissão de fé de Westminster. Então a gente vai olhando para trás e vai tentando conhecer na história como é que era a igreja do passado, como que eram os cristãos, as pessoas que criam em Deus no passado. Aí nós pegamos então o olho que olha para frente e nós nos perguntamos como que nós poderíamos praticar e viver a mesma experiência de fé que aqueles homens do passado viviam. Como que nós nos relacionamos, por exemplo, com a história da igreja, com o pensamento dos reformadores, dos pais da igreja? O que eles diziam, o que eles falavam, como que eles agiam, como que era a vida deles? A gente pega ali John Knox, a famosa oração de John Knox: ó Deus, me dê a Escócia, senão eu morro. Então a gente vai olhando para a história e a gente tenta atualizar esse procedimento dos grandes homens de Deus. E aí nós nos encontramos aqui nesta noite com uma afirmação do passado e que reverbera e chega até nós: glória somente a Deus. Como é que nós lidamos com esta afirmação? O que nós sabemos acerca da glória de Deus? Obviamente que quando eles formularam essas 5 afirmações, eles estavam dentro do contexto da reforma. Vocês devem lembrar que dentro do contexto da reforma, a igreja da época, a igreja oficial da época, a igreja católica apostólica romana, ela regia com a sua batuta o mundo, e ela tinha uma crença
E quando eles formularam este pensamento, glória somente a Deus, eles estavam tentando modificar o pensamento vigente na igreja de que algumas autoridades que a igreja possuía, papas, bispos, e inclusive a estrutura da igreja era quase que glorificada, era quase que exaltada, e algumas vezes elas eram exaltadas. Portanto, na compreensão dos reformadores, havia algo que estava ocupando o lugar de Deus naquele momento. Então, eles formulam o pensamento da igreja reformada, da igreja protestante, dizendo, para nós, glória somente a Deus, nada além disso. E aí nós ficamos nos perguntando, então, novamente, como eu e você, como nós lidamos com a glória de Deus. Alguns teólogos dizem que Deus ele se sente, não sei se é esse o termo, desconfortável, ou alguns são mais radicais e dizem que Deus fica irado, quando nós não lhe damos a glória que lhe é devida, e ele cita um Salmo 50, verso 22. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Este salmo, então, traz à memória das pessoas que é importante que você tenha consciência de que a glória deve ser dada somente a Deus. E aí encontramos diversos textos da Bíblia falando e dissertando sobre a glória de Deus. Agora, uma outra pergunta: o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Será que alguém nessa noite poderia nos auxiliar dizendo, olha, a glória de Deus é isso? Percebam que muitas vezes nós temos dificuldades em definir, em descrever aquilo que nós entendemos ser a glória de Deus. E talvez, por causa disso, nós não consigamos expressar uma vida que realmente esteja inserida nesse contexto de glorificação e exaltação de Deus. Teve um teólogo chamado J. I. Packer, que ele falou o seguinte, que a glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição. A glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição. Aí nós temos que perguntar então, se a glória de Deus é a santidade de Deus, expressa o que é a santidade de Deus. Santidade nós aprendemos desde o começo, que é uma pessoa santa, é aquela pessoa que é separada e é consagrada para o uso especial de Deus. Agora, falando sobre a santidade de Deus, então nós podemos usar o termo, Deus é separado de tudo aquilo que diz respeito a pecado. Então e essa é a nossa experiência, pelo menos é a minha, não sei se é a sua, nós temos mais afinidade com o pecado do que com a santidade. Então, pode ser que por causa disso nós tenhamos dificuldade de compreender melhor o significado do termo santo. Agora, imagine isso elevado à potência de 10, ou de não sei quantos por cento, falando da santidade de Deus. E aí você pensa, essa santidade, ela compartilhada, ela expressa, ela revelada para nós. E este é o entendimento dos reformadores. Você tentar contemplar a grandeza e a santidade de Deus. Eu sei que Isaías, capítulo 6, versículo 3, diz uma coisa interessante, naquele famoso texto, onde Isaías vai ao templo e ele ouve os querubins falando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a sua glória enche a terra. Então nós percebemos que a santidade de Deus, santo, santo, enche a terra. A santidade de Deus é a própria glória de Deus. E nós não realmente, eu particularmente acho bem complexo a gente tentar
formular uma frase, um pensamento para eu dizer: Deus é isso, Deus é aquilo. Se nós resgatarmos o texto de Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus e as coisas reveladas pertencem a nós, e tudo que nós olhamos para esse texto aqui, dizendo que tudo que nós poderemos conhecer de Deus se tornou manifesto, aqui em Romanos. E nós então contemplamos toda a natureza, nós contemplamos toda a bondade de Deus, nós contemplamos tudo aquilo que diz do aspecto positivo que nós imaginamos na nossa mente, que a nossa mente alcança para falarmos acerca de Deus. E aí o texto do Deuteronômio fala assim: ainda existem coisas encobertas que não foram reveladas a nós, que nós não temos a mínima ideia do que seja, porque inclusive as coisas que Deus revelou e que estão explícitas, as leis da natureza, os milagres que acontecem, a expectativa e a realidade da fé que nós temos, nós não conseguimos pensar, não conseguimos explicar isso. E isso diz o texto que foi revelado a nós. As coisas reveladas nós não alcançamos. Imagine você, pense você, considere você as que ainda estão encobertas. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto que jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se percebe então como os reformadores, há séculos atrás, eles parecem que estão à nossa frente em afirmar que glória somente a Deus, só lhe deu glória, glória somente a Deus. E aí nós não conseguimos também, irmãos, pelo menos eu não consigo entender realmente o que significa a santidade de Deus. Esse Deus que a teologia diz que é tão transcendente, tão além, inclusive o termo Deus, nós não conseguimos explicar. Um Deus tão distante, tão insondável. Pedro diz que ele habita em luz inacessível, indescritível. É o Deus também imanente. É o Deus tão pessoal, tão seu, tão particular, tão amigo, tão parceiro. Olha como que isso impacta o coração dos reformadores. E eles olham então para a estrutura de uma igreja envelhecida, já arcaica, que acredita que um homem, um papa, um bispo, um pastor, inclusive existe muito isso hoje, achando que pode realmente chegar à altura do próprio Deus. Os reformadores diziam: glória somente a Deus. Glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição. Eu acho que poderíamos invocar aquele texto que Abraão está conversando com Deus e Abraão está lamentando, vamos assim dizer: Senhor, quando é que eu vou ter um filho? E Deus fala assim: Abraão, sai da sua tenda, dê uma olhada aqui no deserto, nesse céu maravilhoso, tente contar as estrelas. Se você conseguir contar as estrelas, eu vou te dar uma resposta. Se nós invocarmos na ciência, só na nossa galáxia, tem mais de 400 bilhões de estrelas. O universo conhecido tem 400 bilhões de galáxias. Eu estava vendo um documentário dizendo que há mais galáxias no céu do que todos os grãos de areia do planeta Terra. E esse Deus é o Deus que está além da nossa compreensão. Aí nós achamos muitas vezes que nós poderemos colocar Deus na parede, que nós poderemos exigir de Deus alguma coisa. O que de Deus se pode conhecer se tornou manifesto pelas coisas que foram criadas. Mas os homens se tornaram nulos. Que mais? Então, se santo significa basicamente ser separado, assim sendo, a santidade de Deus e sua infinita separação de tudo que é comum
não pode ser alcançado por nós. Nós imaginamos. Alguns teólogos dizem que não existe, o ser humano ainda não criou, não inventou um termo que caiba na nossa mentalidade, na nossa mente, que possa expressar a grandeza desse Deus. Um Deus tão grande. E a palavra do Senhor, a palavra revelada a nós, diz que esse Deus é o Deus que no Salmo 139 me sonda e me conhece. A palavra ainda nem me chegou à boca e ele já conhece toda. Eu acho fantástico esse salmo porque ele é poético, né? Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Você toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá a tua mão vai me guiar. Vejam bem como que é interessante esse pensamento de glória somente a Deus. De falarmos que realmente somente Deus pode ser glorificado e exaltado. A gente olha para a história dos profetas, Elias, Isaías, Jeremias, Abacuque, Amós, Ageu, Malaquias. Olhamos para o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, olhamos para Santo Agostinho, Santo Anselmo, olhamos aí para Calvino, olhamos para Simonton. E todos eles, com esse olhar que nós olhamos para trás, estavam em busca daquilo que nós buscamos hoje também, tentar compreender a ação de Deus na história. E mais do que isso, todos eles criam, creio eu, naquilo que nós cremos, que nós temos um relacionamento muito pessoal com esse Deus. Glória somente Deus. Então nós olhamos e percebemos que a Bíblia, a palavra do Senhor, nesses 66 livros, 1189 capítulos, em todas as páginas, em todos os versículos, você encontra Deus, ou ativamente ou passivamente. A grande questão é o que eu entendo acerca da glória de Deus, o que eu sei acerca da glória de Deus. Também nós encontramos afirmações que falam que a glória de Deus ela é perfeita. Ela é perfeita. E eu também não consigo, irmãos, confesso para vocês, encontrar uma palavra em qualquer área para descrever o termo perfeição. Eu não sei o que é perfeito, humanamente falando. Eu não sei se essa caixa de som é perfeita. Mas o que eu sei é o que a Bíblia diz, que Deus, ele é perfeito. Toda a perfeição está em Deus. E a Bíblia diz alguns aspectos da perfeição de Deus. A Bíblia descreve. E como que, você fala assim, então como que eles conseguiram? Como que os homens do passado conseguiram? Porque nós cremos que o Espírito Santo inspirou cada um deles para que eles falassem isso. Aí nós encontramos, eu acho interessante em Efésios 1,16, e que ele fala que a graça de Deus ela é maravilhosa. Está ligado com somente o quê? Sola gratia, só a graça de Deus. Essa graça que te alcança, essa graça que me alcança. Essa graça, diz o Paulo em Efésios, ela é perfeita. A maravilhosa graça de Deus. Vejam que tudo aquilo que a Bíblia descreve em termos de perfeição. Também nós encontramos na Bíblia que essa glória de Deus, ela é eterna. Ela não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Isso nós encontramos na oração de Jesus em João 17,15. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Ela é eterna. Ela transcende, ela vai além do tempo. Como dizem a filosofia e a teologia, Deus, ao criar o universo, ele teve que criar o tempo.
Mas Deus está fora do tempo, está além do tempo. Também isso não cabe na nossa mentalidade, na nossa mente. Mas é assim que João descreve. É assim que o apóstolo fala, com a glória que eu tive contigo antes que houvesse o mundo. Ele não está dizendo aqui a nossa ideia de mundo. O que nós pensamos de mundo? Nosso planeta, a nossa galáxia, o nosso universo. O que há além desse universo? Depois desse universo existe algo mais? Jesus está dizendo, além disso. Percebam como que falar da glória de Deus é dificultoso para nós, é difícil falarmos sobre a glória de Deus. O que me espanta e deveria nos deixar espantado é que nós encontramos pessoas que ignoram a glória de Deus, o poder de Deus. Mas, por outro lado, nós encontramos pessoas que estão profundamente quebrantadas e interessadas em conhecer com toda a simplicidade essa glória de Deus, essa maravilhosa glória de Deus, que se tornou manifesta entre nós. E por fim, irmãos, para a gente ir caminhando aí para a nossa conclusão, nessa reflexão, não é um sermão, uma reflexão, diz a palavra de Deus que essa glória se tornou manifesta entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Pai. E essa glória se chama Jesus. E esse Jesus que nós dizemos que conhecemos e o seguimos e o obedecemos, às vezes está tão distante de nós e que nós não conseguimos ter um relacionamento profundo com Ele e, diria eu, um relacionamento romântico de amor e paixão. E aí nós muitas vezes queremos entender a glória de Deus. Enfim, irmãos, tem tantas coisas que estão anotadas aqui para falar sobre a glória de Deus, a manifestação de Deus. Agora, o que mais nos chama a atenção é que a Bíblia diz, e a história da igreja diz, e as declarações dos reformadores, a declaração daquele que foi pai da igreja, Santo Agostinho, é que nós fomos feitos para a glória de Deus. Você e eu fomos feitos para a glória de Deus. Somos considerados a coroa da criação. O ponto mais alto da criação. A criação não seria perfeita se não fosse você e eu, se não fosse nós, a criatura de Deus. Uma vez lá na igreja presbiteriana da Filadélfia, um rapaz me perguntou como é que eu compreendia o papel do ser humano dentro do universo de Deus. A minha concepção é que Deus, Ele fez o universo por nossa causa. Primeiro Ele pensou em você e pensou em mim, pensou em nós. E aí Ele criou o local em que nós iríamos existir. A criação de Deus, a primeira criação de Deus, somos nós, é isso que eu creio. A parte mais importante, pode falar a ciência que quiser falar, pode falar o que quiser falar o cientista, pode Richard Dawkins falar o que quiser falar. Mas para mim, eu entendo que nós somos, porque a palavra diz, a coroa da criação de Deus. Então eu fico pensando, quão central é a glória de Deus para a vida da igreja. Às vezes nós falamos, glória a Deus, não é isso? Você liga para o irmão lá, o irmão fala, irmãos, eu consegui passar naquele concurso. Né, Marcos? Aí o cara fala assim, glória a Deus. O que significa isso? Qual o sentido disso? Pode ser uma afirmação tão banal, dependendo do jeito que é dita, que é falada e que é expressada. Mas também pode ser algo profundo e verdadeiro. Que a glória seja dada a Deus por isso, na sua vida. É por isso que nós encontramos ainda, olhando para trás, na história dos apóstolos, na história dos profetas, na história dos pais da igreja, na história dos reformadores, talvez na história de pessoas que já passaram por aqui, como diz aquela ministração no cântico, né, dos santos que já estão com Deus. Pessoas que viveram intensamente essa possibilidade de
exaltar e glorificar a Deus, de realmente terem experimentado e vivido uma vida exatamente para a glória de Deus. Aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu penso, toda a minha existência, integralmente falando, é para a glória de Deus. A gente ora, a gente fala isso quando estamos de joelhos, quando estamos intercedendo, mas às vezes a gente se levanta e a gente se esquece disso. E ainda o apóstolo Paulo nos desafia a entendermos que a glória de Deus é a nossa maior esperança. Porque seremos, diz a palavra, então, glorificados junto com Ele. Você, Isaías, Abraão, você encontrar-se com Adão na glória. Isso é o que Paulo diz em Romanos capítulo 5:2. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa é a nossa esperança. É isso que nos motiva a continuar caminhando. Há uma promessa. E quem fez a promessa? Quem fez essa promessa? Como diz lá o profeta Isaías, não é homem, Isaías ou Jeremias? Falta a memória aqui. Não é homem para mentir, se ele prometeu, ele vai cumprir. Então nós temos que ter essa expectativa, de que esse Deus glorioso, que nós não conseguimos descrever, não conseguimos falar exatamente quem é Ele, qual a grandeza dEle, não conseguimos nem imaginar, Ele diz que você estará com Ele. É por isso que os reformadores eles falam assim, glória somente a Deus. Só lhe deu glória. E, além disso, é uma coisa importante, vou encerrar com isso, irmãos. Não somente veremos a glória de Deus, mas também teremos participação, em algum sentido, da sua glória. Agora, hoje, a promessa e a revelação da palavra de Deus em 1 Pedro 5:1, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, testemunho do sofrimento de Cristo, ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro está dizendo, eu já sou coparticipante da glória que vai ser revelada. Então também já é algo para hoje, para agora. Participar dessa glória do Senhor. Diz ainda Romanos 8:30, o seguinte, deixa eu achar aqui a citação correta. Aos que justificou, a estes também glorificou. Então a glorificação em nossas vidas já começa a funcionar a partir de agora. É por isso, irmãos, que nós temos que pensar no nosso e repensar constantemente, diariamente, o nosso relacionamento com esse Deus glorioso. Porque não é só algo para o futuro, ela começa aqui agora. A vida ela já tem que mudar agora. Não é algo para amanhã. Nós não somos Platão, nessa dualidade de corpo e alma, que Deus vai salvar apenas a alma. Não, Deus salva integralmente o ser humano. E essa salvação começa a funcionar agora, hoje, aqui nesse momento. Já estamos participando dessa glória do Senhor. Os profetas, eles tinham uma concepção que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Ele habita em você por meio do Espírito. Você é o templo do Espírito Santo. Então, para nós concluirmos, o que nós vamos fazer
com essa glória de Deus em nós? Essa ação do Espírito Santo na nossa vida, como é que eu vivo a minha temporalidade, o meu presente momento? O que eu vou fazer ao sair daqui de casa? Como é que vai ser o meu amanhã? Pense nisso e converse com o Senhor sobre isso. A nossa expectativa, irmãos, é que nós verdadeiramente possamos dar glória somente a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa enriquecer a sua vida de forma profunda e aplicar essa palavra no seu coração. Porque nós encontramos aqui que o grande problema que Paulo enfrenta é que tudo aquilo que de Deus se pode conhecer se tornou manifesto. E nós corremos um risco sério de nos encaixarmos no procedimento dos leitores da carta aos Romanos. Porquanto, versículo número 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato e, culcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O problema é, se eu sei que Deus é glorioso, eu sei que se Deus tem uma glória e eu não dou glória, não dou graça, não exalto esse Deus nesse nível, então estou anulando. Estou trocando a verdade pela injustiça. Estou pegando a revelação da palavra de Deus, que é a verdade absoluta, e colocando algo do meu pensamento, do meu raciocínio, daquilo que eu acho, do meu achismo, sobre a verdade de Deus. Troquei a justiça pela injustiça. Então, que o Senhor renove sobre nós a sua misericórdia e nos dê compreensão correta acerca de como viver uma vida para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Amém?